Um exemplo de questão do entretenimento. Tá. O conteúdo, eu posso fazer um cinema com Jesus, né? Cinema com Jesus. Vamos fazer aqui um cinema e tal, traz aí um filme, alguma coisa. Mas se aquilo não for além do entretenimento, ou seja, daquele passatempo que tem uma diversão, isso não tem proveito algum, não tem propósito nenhum. Estou falando que o crente não deve assistir o que ele quiser no cinema, não é isso. Eu estou falando quando a proposta é para uma igreja local, né? A gente precisa entender essa diferença entre a minha vida como igreja local e a minha vida pessoal, não é isso. Entretenimento, cada um tem o que entender na sua casa, cinema, enfim, não é isso. Eu estou dizendo que quando a gente lida com a igreja, proposta de igreja, se reunir uma igreja local, você precisa ter uma objetividade. É um filme que vai passar? Ótimo, é um filme. Mas aquilo tem, é uma mensagem que eu quero passar? O que eu quero com aquele momento? O que eu quero passar com aquele grupo? A gente vai ter um teatro? Tá, teatro, da hora, eu gosto demais. Uma ferramenta excepcional para a gente comunicar o evangelho dentro e fora das igrejas, né? Tô com a camisa aqui, ó, de uma companhia de teatro mundial, Companhia Giovanni Si, né? Coisa fantástica. Nossa, quem não conhece está perdendo muito de não conhecer, né? Inclusive trazer isso como uma ferramenta de evangelização, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer, quando há só um entretenimento, um passatempo, isso não tem propósito. Então, a igreja saudável, ela não tem entretenimento. Ela pode ter muitas formas de se reunir como igreja para finalidades edificantes, abençoadas. Pode ter uma dinâmica que for, pode ser divertido. E tem que ser, né, em muitos casos, ninguém aguenta, né, um adolescente ou uma criança, você prendeu uma criança, irmão, 1h20, 2 horas no culto, que às vezes nem a gente aguenta. Tão chato que tá. Uma pregação espada, né, que é aquela longa, fria, dura e chata. É o estilo, né? Pregação espada. Imagina uma criança, imagina um adolescente. Então tem as dinâmicas diferentes. Então é nesse sentido. O entretenimento, ele não é recomendado para a igreja, porque a igreja ela pretende edificar pessoas. E aí você tem muitas maneiras, mas tem que ter conteúdo. É o conteúdo que me preocupa, não é a forma. Forma por mim, tanto faz quanto tanto fez. Tem um grafite que eu vi lá em São Paulo um dia, cidade de Guarulhos inclusive. Passei e vi assim, vi um Jesus, né, um grafite. Ele estava cabelão, tal, comprido, de jaqueta de jeans e calça jeans. Eu achei tão interessante aquilo lá. Olha que coisa interessante, né? Chama a atenção. Qual é a forma? O que Jesus, ele hoje deveria aparecer, poderia aparecer? Você acha que ele ia aparecer aqui de túnica? Não ia. Difícil. Se ele nascesse no Brasil. Qual é a música que Deus prefere? Será que Deus gosta de um órgão? De um coral, né? A gente está falando de igreja, nós temos igreja brasileira, por exemplo, nós não temos igreja com a identidade brasileira. Qual é a característica da música no Brasil? Samba. Ué, né? É só ia ficar no samba só, né? É a característica mais cultural aqui, calma aí. Não é verdade, amados? Nós temos uma igreja brasileira. Hoje, né, ainda está um pouco diferente, mas você tinha igrejas antes. Imagina um país tropical desse, ainda mais aqui nessa região, daqui para Minas, Bahia, Rio de Janeiro também, né, Nordeste, um calor, aqui um sol para cada um, faz sol de dia e de noite nesse lugar, eu nunca vi. Não é, mano? Soa mais do que cuscuz no fogo. Meu Deus do céu. Eu ia falar Nossa Senhora dos evangélicos, ainda bem que eu segurei aqui. Então, veja só, eu saí de terno e gravata num culto ar livre, ao meio-dia, não faz sentido isso, não é? Eu tenho esses inários que nós temos, seja da Assembleia ou Batista, que vieram dos Estados Unidos, muitas vezes uma letra que para nós não é tão familiar, expressões, e inclusive os instrumentos que se usavam não são características nossas. Cadê o nosso cavaquinho, cadê o nosso pandeiro, o nosso tantã, nosso reco-reco, nosso banjo, nosso berimbau? Falei, irmão, aí você está também... Não estou. Isso aqui a gente está falando de uma cultura que precisa ser redimida e resgatada. Uma identidade, não é? Então, assim, a forma, para mim, tanto faz. O que me importa é o conteúdo. Se é numa igreja, se é numa praça, se é dentro de uma casa... Você já conheceu aqui a banda dos índios? De quem? Tribo, entre nações, né? Dos índios que Não, tem aqui. não. Nossa, é maravilhosa. Eu imagino. Eles trazem assim, uma mistura de axé com que tem as batidas. Uhum. Né? Já me interessei, minha amada, já me interessei. Maravilhoso, nossa, eu amo. O conteúdo que é o que a gente deve se preocupar. Amados, eu não estou dizendo que vocês devem voltar na igreja de vocês e ser um revolucionário.
Até se você estiver lendo aqui, ó, Revolução é disso que eu estou falando, isso aqui é a peça lá, calma, tá? Eu não estou querendo ser nenhum Che Guevara de Jeová aqui, para virar uma bagunça. Não, cada um, sua igreja tem a sua identidade. Eu estou dizendo que a gente precisa entender essa dinâmica, né? E tudo mais. Evitar entretenimento. Eu coloquei como uma igreja saudável aquela que recebe os novos membros, novos convertidos. Isso é fundamental, amados. Fundamental. Tá certo? Igrejas receber novos membros, novos convertidos. A igreja tem algo principal, aliás, tem duas pontas, né? Por isso, talvez que sejam assim os dois obreiros que são fundamentais na igreja: os diáconos, ou aqueles que recepcionam as pessoas, e o que está lá no púlpito, que geralmente é o pastor, né? Então, os dois aqui. O diácono é o cartão de visita da igreja, né? Ou o porteiro lá, não sei, cada um denomina de um jeito. Esse receber aqui é receber no início, eu acrescentei aqui, para eu corrigir, receber novos membros e consolidados. Vai vir depois ou esse receber no início mesmo? Está ali na porta, está recebendo, está... Como é que funciona? Sim, do início mesmo. Desde que a pessoa entra na igreja, eu acho muito interessante, não só a recepção, porque tem igreja que você entra e é uma decepção, né? Gente distraída, não te cumprimenta, né? Não sabe quando entra, quando sai. Às vezes você frequenta a igreja um ano e ninguém sabe o teu nome, quem é você, né? Às vezes você está chegando de uma cidade e tal, e você fica ali, muitas vezes, eu estou falando não só, eu estou falando até de cristãos aqui, mas deixa os crentes de lado. Estou falando de pessoas que estão entrando em uma igreja, e até aqueles que estão aceitando Cristo, que são como bebês na fé e precisam de fato ser cuidados mais de perto, né? Essa integração que a gente faz, então tem muitas maneiras de fazer isso, né? Nós somos criativos. O que eu quero destacar é que a gente não pode deixar que essas pessoas passem desapercebidas, certo? É fundamental, irmãos. Como é fundamental uma pessoa que muitas vezes aceita Cristo, ela se sentir parte de uma comunidade, parte de uma coletividade. Como é bom. Muitas vezes essas pessoas, elas vêm porque estão solitárias na existência. Entende o que é isso? Às vezes tem família, tem gente lá, mas é solitária na existência, não tem um amigo, conhecido tem um monte. E a igreja é o lugar propício para que a gente encontre, então, uma família. Por que nós nos tratamos como irmãos? Chamamos de irmãos uns aos outros? Não é a intenção que a Bíblia tem, de fato, que a gente se preocupe, que a gente dê atenção, que a gente considere que cada um é um membro da família? E a gente precisa dar atenção igualmente a todos, né? Mas o receber o novo membro, ou as pessoas que estão vindo à igreja, é fundamental. Quem não gosta de ser bem recebido? Quem não gosta de ser tratado ou recebido com atenção? É muito bom a impressão que se fica, né? E esses novos convertidos mesmo, você está introduzindo eles, né? Eu, por exemplo, uma pessoa muito tímida, as pessoas não acreditam nisso, mas assim, minha esposa sabe, a minha timidez é principalmente quando eu vim para a igreja, né? Menino muito tímido e tal. Hoje eu venço a timidez por conta de um senso de vocação que Deus me deu, que é de eu tenho que me comunicar. Tanto é que todo dia eu falo: Jesus, me ajuda aí, porque o senhor sabe que não é fácil falar em público, né? Eu ainda fico vermelho com algumas coisas, fico envergonhado. É minha característica, sou tímido. Venço isso porque todas as vezes que vou me comunicar, seja na sala de aula, numa pregação, enfim, eu busco a presença de Deus e ali eu falo: Senhor, o senhor sabe que eu não tenho condição alguma para estar comunicando coisa nenhuma que seja da tua parte, se o teu Espírito não me der aqui a intrepidez, a ousadia, a clareza, a objetividade, a eloquência, a dicção, os argumentos, a clareza do raciocínio. Se o senhor não fizer tudo isso em mim aqui, eu vou ser um fracasso, o negócio vai ficar ruim para mim e para os irmãos. Então o senhor me ajuda aqui. Né? Mas como é importante a gente, né, que principalmente tímido e pessoas assim, que elas sejam integradas em uma convivência comunitária. Então é nesse sentido, e aí abrange, desde a pessoa que entra, o novo convertido, enfim, tá? O outro ponto aqui, que é a igreja relevante. Aqui é outro tópico, né? Então nós falamos da igreja... Voltando só nesse assunto de igreja saudável, na sua opinião e biblicamente, você acha que para uma igreja ser saudável, precisa da doutrina? Eu falo em questão assim, de vestimenta, de roupa, de cabelo, de maquiagem.
Tá, então vamos. Você perguntou a minha opinião e a bíblica, né? Então vamos para a bíblica, né? Primeiro a gente precisa definir doutrina. Doutrina não tem nada a ver com essas coisas, né? Não tem absolutamente. A gente está falando de doutrina bíblica. Isso diz respeito muito mais a uma tradição daquela denominação, daquela igreja local. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. A doutrina são ensinamentos, né, basilares da fé cristã. Esses usos e costumes, comportamentos, seja por roupas, enfim, isso diz respeito à igreja local. Então não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Isso é um acordo que uma igreja local fez. Aqui todo mundo vai ter que usar terno e gravata e não prega se não tiver gravata. Tem igreja que é assim, né? Então, e outras não. Outras são mais tranquilas. Então isso é um acordo que se faz, então não tem nada a ver com doutrina. A doutrina é fundamental. Essas coisas, elas são relativizadas. Então, para mim, isso não entra como sendo um requisito para uma igreja ser saudável, né? É claro que se tem que ter um mínimo de um bom senso. Numa igreja muito tranquila concernente a isso, numa beira de praia, né, onde os irmãos vão bem à vontade, você querer ir de terno e gravata, você fica ali meio esquisito, não fica? Né? Um negócio meio... Como também você vai numa igreja dá muita atenção para isso, né? Uma igreja, uma presbiteriana, por exemplo, e tal, né? Não sei aqui, que eu não fui ainda, mas geralmente uma presbiteriana, ela dá mais importância, uma assembleiona clássica, aquela assembleia lá do Pará, do Gunnar Wing, do Daniel Berg, né? O cara tem que terno, gravata e aquela coisa toda. Se você vai também de bermudão e chinelo, você vai estar, né, desarmonizando a questão. Então é para a gente respeitar os acordos que foram feitos em cada comunidade de fé. Mas eu não tenho isso como um item para a igreja saudável, porque aqui eu estou tratando de fato aquilo que eu entendo ser com mais base bíblica, né? E isso sim é fundamental, é relevante. O resto para mim é superficial, o resto para mim não é de fato assim algo a ser colocado como fundamental, não é relevante para mim. Biblicamente falando, eu estou tratando mais uma questão, né, retirando aqui dos conceitos bíblicos, tá? Mas eu acho interessante se a pessoa congrega uma igreja que ela respeite da forma que os irmãos, né? Você vai querer o quê? Mudar todo mundo lá? Então, às vezes, é como eu disse, a gente não pode fazer com que a pessoa pense igual a mim. Então, se tem uma igreja que tem tais e tais características e eu não me enquadro, eu não me identifico com aquela característica, ora, tem 200 e tantas outras aí no mesmo bairro, pode ter certeza. Veja uma que você vai ser bênção e ser abençoado, você vai edificar e ser edificado, você vai contribuir para a unidade daquela igreja e não contribuir para a desunidade da igreja, né? Então acho que deve ir por esse caminho aí, tá bom? Bora lá, igreja relevante. É aqui na verdade que eu quero caminhar com vocês depois para algumas aulas para frente. Igreja relevante, igreja que faça diferença, igreja que se sair daquele local o povo fala, eita, saiu um povo aqui, né? Para onde esse povo foi? Uma igreja que faz falta, irmãos, faz falta. Uma igreja que é relevante, uma igreja que afeta positivamente o seu entorno, uma igreja que transforma, um sinaleiro do reino de Deus, né? Um braço de Deus naquele local, igreja relevante. Então eu coloquei alguns pontos aqui para uma igreja ser relevante. Tem igreja de fato que não faz diferença alguma na vida de ninguém, em momento nenhum, em nenhum lugar. Se ela deixasse de existir, ninguém ia dar falta dela, né? Tem um rei lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que ele foi sem deixar de si saudades. Foi tarde, né? Então, tem umas comunidades de fé aí que se sumir do mapa não faz muita diferença. É um desserviço para o reino de Deus, né? Um desserviço para o reino de Deus. Mas uma igreja relevante não. Ela precisa ser, de fato, aquela que é um sinal do reino de Deus. Tenha um projeto para a comunidade. Estou falando comunidade já não igreja, tá? Estou falando igreja local, tem um projeto para a comunidade. Eu escolhi essa palavra aqui que eu acho que engloba tudo, né? Para o bairro, sei lá, para a região, para a cidade, para o estado, né? Mas vamos aqui no entorno, um negócio mais próximo, mais real para nós aqui. Então tem um projeto para a comunidade. E aí para ter um projeto para a comunidade, você precisa conhecer aquela comunidade. Lá em São Paulo eu conheço muito bem, embora seja lá São Paulo é quase que um mundo, né? Quase que um mundo em uma cidade só, um estado só, né? Um país quase que uma região só. A diversidade que a gente tem o mundo todo em São Paulo. Você tem todas as etnias, você tem todas as classes sociais possíveis.
Você tem realidades contrastantes assim de uma maneira absurda, onde aqui tem condomínios fechados, onde milionários vivem, e poucos metros para frente você tem assim favelas. Então é um contraste absurdo. Então eu conheço muito bem São Paulo, tá? Eu não conheço ainda muito bem Serra, né? Nem Espírito Santo e tal, mas como vocês devem conhecer, então eu acho que a gente vai ser claro aqui. Tem um projeto para a comunidade. Como eu posso ter um projeto para a comunidade? Primeiro, sabendo e entendendo qual é a demanda daquela comunidade. Lá em São Paulo eu dou exemplo. Eu não posso chegar no Morumbi e querer colocar lá ou criar creches para mães, né, que precisam deixar seus filhos para trabalhar porque são mães solteiras e não tem como pagar uma babá, enfim. Então lá eu sei. Eu não tenho como também, numa favela, numa comunidade muito carente, você ter propostas lá que sejam inacessíveis ou uma irrealidade para aquelas pessoas. Então precisa entender primeiro a demanda. Fala assim, mas num bairro rico tem necessidade de alguma coisa? Vocês acham que não? Claro que tem. Quando você vê a negligência, né, da paternidade muitas vezes entre os ricos, que desconsideram seus filhos, são pais omissos, é um absurdo. São pessoas que muitas vezes, não estou generalizando, estou falando que todo rico é assim, mas que muitas vezes não dão importância para esses valores familiares. Pessoas que, nos bairros ricos, que estão tendo um alto índice de divórcio. Então, olha só, o projeto que nós temos que ter para esse local, tem uma demanda lá. Pessoas que estão se suicidando, por que estão se suicidando? Então, eu preciso entender qual é a demanda daquele bairro, daquele local. Preciso conhecer a realidade daquele local, né? Fazer um mapeamento. Quantas famílias há lá? Quantas igrejas existem aqui? Quantos pontos de tráfico existem aqui? Quantas famílias existem em Nova Almeida, Serra Mar, Praia Mar, Gaivota, tal, lá em Praia Grande, Aracruz? Eu não conheço muito bem aqui não, vocês me ajudam aí, né? Quantos, né? Então a gente vai mapeando, a gente precisa ter esse engajamento. Falando, André, mas isso dá um trabalho danado. Quer o quê, moleza? Não é no reino de Deus, né? Quem quer fazer tudo na superficialidade é muito fácil, tranquilo, sai da sua casa, vai para a igreja, canta umas músicas lá, né? Fica naquele redilzinho, naquele arraial gospel, aquele povo lá de uma forma muito egoísta, pensando que só eles que existem no mundo, na sua bolha, e desconsidera o mundo. Aí sim, aí vai viver sem trabalho nenhum, tá? Mas aqui uma igreja relevante tem que ter um projeto para a sua comunidade. Pense, os espaços que nós temos mais ociosos na humanidade são os templos religiosos, ou os templos evangélicos, que fica mais ou menos aí 3 ou 4 dias na semana abertos, 1h30 para 2 horas, quando ficam abertos, para os crentes. E esse elefante branco? Que tragédia, né, meu Deus? E esses espaços, que muitas vezes são enormes, ociosos, espaço arquitetônico. Na sociologia a gente fala de capital social. O que é o capital social? Gente, mão de obra, qualificado. Nós temos as nossas igrejas mais simples que são. Você tem muitas vezes lá um dentista, um advogado, você tem um enfermeiro, um psicólogo, uma professora, poderia dar um reforço escolar, por exemplo. Olha quanta contribuição como comunidade de fé nós poderíamos dar no entorno e melhorar aquilo tudo. Eu me esqueci agora, não é São Gonçalo não, porque o São Gonçalo já perdeu esse título, né? Agora eu me esqueci, me fugiu da mente, é Nordeste. Antes era São Gonçalo, mas vamos colocar que seja ainda São Gonçalo, que não é. Fugiu da mente agora. Mas São Gonçalo já foi a cidade que tinha, né, mais crentes por metro quadrado do mundo, irmãos. Estou falando do Brasil, não. A cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já foi a cidade que tinha mais cristãos evangélicos por metro quadrado do mundo, na proporção. Imagina um negócio desse. Aí a gente pergunta, qual é o índice de criminalidade em São Gonçalo? Qual o IDH de São Gonçalo? A violência doméstica, o índice de São Gonçalo. O índice de analfabetismo em São Gonçalo. Enfim, a gente poderia pegar todos esses indicativos aí sociais e comparar com os outros lugares. Será que é melhor lá? Mas deveria. Se tem mais cristãos, mais discípulos de Cristo, mais igreja evangélica, mais gente salva, mais gente cheia do Espírito Santo, deveria ser transformado aquele local. O que a igreja está fazendo, né? É a minha pergunta. E é o desafio nosso aqui. O que não está fazendo, né? E o que a gente vai fazer, porque a minha proposta não é só apontar os erros, é a gente discutir as soluções, né? Porque seria muito fácil para mim e cômodo só criticar. Então a crítica pela crítica. O Espírito Santo é conhecido como um dos estados onde tem
E a nossa realidade, infelizmente... Não é melhor, muitas vezes, do que outros locais que não tem tanto, né? A gente precisa pensar nisso, então. A gente precisa pensar seriamente nisso, né? Então, veja bem, se a nossa igreja local, ela tem todo esse potencial, tem pessoas, irmãos, e aí assim, vou, lógico, apontar primeiro os erros e as nossas omissões, negligências, mas depois a gente vai pensar junto em soluções, em propostas, né, irmãos? Senão eu vou ficar aqui um crítico pelo crítico, aí eu me torno um murmurador, aí é fácil eu apontar pecado dos outros. Inclusive eu vou propor para vocês, para a gente até criar, de repente, junto com os pastores de vocês, algum projeto ou projetos para as nossas igrejas, para não ficar só dentro de uma sala discutindo, porque senão eu vou estar entrando em contradição. De virar realidade. Né? Então veja bem, nós temos mão de obra, poderíamos fazer teve um caso lá em São Paulo, acho que em Guarulhos também, se não me falha a memória, não lembro se o Guarulhos beirando Guarulhos lá, Zona Leste beirando Guarulhos, e tinha um local difícil acesso, difícil assim, as ruazinhas parecem quase um beco, sabe, que um carro entra com muita dificuldade, vielas quase, mas era assim que foi formado lá na invasão e tudo mais. Então assim, alguém passava mal lá no alto do morro, até chegar a ambulância e o cara morria. Primeiro que para a ambulância achar um lugar que não tem referência de nada, é uma casa amontoada em cima da outra casa, beco e viela e aquela coisa toda, o cara morria até achar. E falou, e agora, o que a gente vai fazer? Uma igreja lá, ela pensou em comprar uma Kombi, né? Uma Kombi, veículo. Não era uma van grandona, aqueles Sprinter, aqueles micro-ônibus que usavam, micro-ônibus não, mas uns veículos maiores, né? Que era difícil. Então, pensaram numa Kombizinha. Fizeram uma arrecadação lá, arrumaram 3 mil. 3 mil, não dá para comprar uma Kombi, né? Acharam lá uma Kombi toda acabada, toda destruída. Foi, irmão, o que conseguimos aqui, ó, essa Kombi aqui com 3 mil. O funileiro da igreja disse, deixa comigo, pode deixar que eu resolvo aí, vou dar um trato na funilaria dela. O mecânico disse, deixa comigo que eu vou arrumar o motor dela. Arrumaram lá, colocaram lá e tal, né? Aquela coisa, falei, tudo bem, a gente tem um veículo, e agora? E o motorista? Tem 3 motoristas aqui? Rapaz, viram que tinha mais de 12 motoristas na igreja, mais de 12. Falei, tudo bem, vamos fazer um rodízio? Então, me parece que fizeram a cada 3 semanas, um motorista ia oferecer 8 horas do dia dele lá, para ficar 24 horas, sabe? Porque ninguém escolhe a hora que vai morrer o que está passando mal, né? Então, precisava aquela ambulância funcionar 24 horas a partir da igreja. Então tem lá onde fica na igreja, porque tem que ligar também, então o telefone da igreja. Ligou lá, tem o motorista lá, tal, reveza 3 irmãos, só que esses 3 irmãos, de uma forma muito tranquila, ia fazer talvez 2 ou 3 vezes lá, né, essa questão do voluntariado. E aí, fizeram isso. Um pastor foi pregar lá, isso não é historinha, isso é verídico, tá, irmãos? Os causos que eu vou contar aqui são verídicos. Para a gente ver, inclusive, que há muita coisa que pode ser feita, né? E alguém pode falar assim, mas isso muda o mundo? Não muda o mundo. Ninguém vai mudar o mundo em coisa nenhuma aqui mesmo. A gente vai fazer aquilo que a gente tem condição de fazer. Né? Tudo quanto vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. É o que diz o Eclesiastes lá, né? Então, o que acontece? Um pastor foi pregar lá, o táxi parou no pé do morro, disse, aí eu não subo não, um lugar muito perigoso. Tá bom, deixou eu aqui, né? E falou, e agora, para achar essa igreja? Aí falou assim, rapaz, ele não sabia nem o nome da igreja, sabia o nome do pastor da igreja. Você sabe a igreja do pastor fulano de tal? Ah, sei. O senhor sobe aqui, ó, na segunda esquerda e tal. Deu lá o caminho para ele. Você é membro de lá? Ele falou, não. Você é membro de qual igreja? Eu falei, crente não. A igreja era conhecida em toda a comunidade. Já era um cara da graça do povo, né? Era uma referência, Atos, né? Capítulo 2a, exato. Percebam, amados, né? Como a gente tem meios de dar um testemunho de pessoas que não vivem para si, que não constroem impérios, né? E construções de tijolos para se reunir para si e sim para servir as pessoas. Então essas igrejas, por exemplo, que tem umas estruturas, né? Lá em São Paulo tem umas igrejas assim absurdas, enormes, mas enormes. Eu posso falar com toda a propriedade, sei do que entra de valores, que são coisas assim que a gente fala o quê? Pastor, um caos verídico, rapidinho. Sim. Nós precisamos fazer muita coisa no nosso bairro, mas lá em cima, na direção, a Epamad, ficar na graça do povo no sentido de o pastor abriu a igreja para os velórios. Sim. E aí, todos que falecem da igreja, fora da igreja, não importa. Então,
Ó, que coisa boa. Todos procuram o pastor Heron. E aí a gente até passa perto, porque às vezes querem fazer a bebida para o defunto da igreja, querem fazer alguma uma velhinha, coisa, um negócio. ficar ligado nessas coisas. É. Mas a igreja pega a graça do povo nesse sentido, porque o pastor aproveita e já pega a palavra. Tem uma comunidade lá de ciganos. Tem uma comunidade de ciganos lá. Olha só a possibilidade de fazer missões transculturais do lado da igreja. Não tem lá, não sei se tem ainda, eu passei lá, tinha. Muitos ciganos. Então eu vou uma vez e já observo tudo, não tem jeito. Só para a gente concluir aqui, se eu vejo se eu consigo concluir, tem espaços ociosos, como eu disse. Nós temos muitas igrejas que têm estruturas excelentes, salas, um prédio, né? Locais que nós poderíamos, quando não utilizado para o culto, disponibilizar isso para a comunidade. É só organizar, mas tem que ter um projeto. Primeiro, entender qual é a demanda daquele entorno, entendendo, fazendo um mapeamento, enxergando lá qual é a contribuição maior que nós podemos, a partir inclusive do capital social, ou seja, dos irmãos que nós temos aqui, trabalhar a voluntariedade nesses irmãos, fazendo entendê-lo, fazendo com que eles entendam, melhor dizendo, que a nossa vida é além da igreja e a nossa profissão que nós temos, professores, médicos, enfermeiros, advogados, enfim, tudo isso é para servir o reino de Deus, além de nós nos sustentarmos, sustentar as nossas famílias, porque tudo que temos, somos e fazemos, isso pertence a Deus e deve servir ao seu reino. Não é, amados? E muitas vezes sem remuneração alguma. E glória a Deus, se eu tenho condição de ter uma profissão que me traga o sustento para a minha família e ainda eu consiga servir voluntariamente às outras pessoas. É só ser um pouco menos egoísta, a gente consegue fazer tudo isso. Olha só, possibilidades tem aos montes, eu só estou dando uma aqui, né? Então, a gente organizar tudo isso aí e fazer com que as nossas construções arquitetônicas sejam úteis, porque isso aí vai ser destruído, vai tudo para o buraco, não vai ficar pedra sobre pedra, como disse Jesus, né? Então a gente não deve se preocupar com essas coisas. E se a gente constrói tudo isso, não nessa visão de servir a comunidade só de nos servir, então não serve para coisa nenhuma para o reino de Deus. É só uma proposta egoísta de religião e não de serviço do reino de Deus, tá bom? Eu não vou conseguir dar continuidade, mas a partir das próximas aulas agora a gente vai nessa toada aqui. O que a gente pode fazer, o que é a igreja relevante e como nós devemos alcançar e os projetos aí. Tudo bem? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.